Olá, amigos. Um bom domingo para todos, com muita alegria, muita reunião de família, muitos abraços, muitos eu te amo, porque é tão importante quando a gente reúne a família e a gente lembra que o amor, apesar da gente não sentir muito amor, não saber ainda sentir amor, mas quando a gente diz a palavra com alegria, com carinho, ela vai impregnando as paredes e vai transformando a casa onde a gente mora num verdadeiro lar. É interessante, às vezes andando pela cidade, a gente vê naquelas casas bem antigas, assim no frontispício escrito lar de fulana de tal, lar de Maria, lar de Teresa, lar de... Escrevia-se no passado, né? A pessoa se casava, tinha sua casa, então colocava lá o lar de quem era. E eu fico pensando na questão de lar, né? Porque a casa que a gente mora deveria ser um lar. Todas as casas, desde o momento em que nós resolvemos criar um vínculo através do matrimônio, deveríamos construir um lar. Mas nem sempre isso acontece. Normalmente nos dias de hoje, já nem na parede não se escreve mais lar de alguém. Hoje as casas estão tão vazias, tão frias, falta ternura, falta esse aconchego bom que é a amizade entre duas criaturas que buscam a construção de um lar. E quando chegam os filhos, e no dia que chega é uma coisa tão boa, eu me recordo de quando eu recebi nos braços o meu primeiro neto. Nossa, que alegria que foi! O meu filho era o meu caçula, foi que me deu o primeiro neto, e ele chegou, os olhos cheios de lágrimas, sorrindo e chorando ao mesmo tempo, com o bebê no braço, e ele entregou para mim, aquele bebezão lindo que tinha acabado de nascer. Eu segurei, olhei para o meu filho e pensei, a perpetuação da vida, a multiplicação das oportunidades, que a reencarnação é isso, representa as oportunidades que Deus vai nos concedendo. Então pense você que é pai, pense na alegria de ter um filho. E geralmente a gente pede a Deus que o nosso filho seja perfeito. E quando nós falamos em perfeição, não estamos nos referindo às suas inclinações morais, estamos nos referindo à sua fisiologia, ao corpo perfeito. Que ele seja perfeito, não tenha nenhum defeito físico. E a gente esquece da perfeição moral, que é a mais importante de todas. Então, quando receber um filho, não pense se é perfeito, se não é perfeito. Não importa como ele seja, mas é alguém que vem aos nossos braços para que orientemos e encaminhemos para a realidade do bem. Eu me lembrei agora de uma ocasião em que o Divaldo estava fazendo uma palestra no CERJ, aqui no Rio de Janeiro. E ele estava atendendo as pessoas antes da palestra, conversando com as pessoas, e quando uma senhora se aproximou, e eu estava do lado dele, uma senhora se aproximou e, e disse a ele, seu Divaldo, eu não sou espírita, mas eu estou atormentada. E alguém me disse que pode ser uma questão de inimigos do passado. Eu não entendo isso, inimigos do passado. Mas o que acontece é que eu tenho uma filha de 6 anos. Ela me detesta. Ela não me suporta desde quando nasceu. Se eu pegava, ela chorava, 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 até o pai segurar. Quando o pai segurava, ela se acalmava. Só o pai conseguia fazê-la dormir. E tudo que eu tentava fazer era uma rejeição total. E ela foi crescendo assim.
Hoje ela está com 6 anos. Se eu estou num lugar e ela vem chegando, quando ela percebe que eu estou, ela vira as costas e vai embora. Só com o pai que ela se relaciona. O pai, ela vai no colo do pai, abraça e sai com o pai. Comigo não. Seu Divaldo, é a única filha que eu tenho. Será que passado? Passado. A gente não tem passado nenhum. Quer dizer, ela não era espírita, para falar. Então, eu vim aqui porque me disseram que o senhor poderia me dar uma orientação. Aí Divaldo disse a ela, aguarde, espere um pouco. Ela se encostou do lado, chorando, continuou chorando, e Divaldo continuou atendendo as pessoas. Uma pessoa, outra, cumprimentava um, conversava com outro, autografava os livros e tal. Depois de algum tempo em que ele estava atendendo as pessoas, ele se voltou à senhora e disse para ela assim, não é o passado, não é nada do passado, é do presente. Mas seu Divaldo, o que foi que eu fiz? Ele disse, vamos voltar no tempo, vamos voltar no tempo. A senhora está grávida e agora foi para o hospital e está lá no momento da delivrance. E ela, sim senhor, muito bem. Aí nasceu o bebezinho, muito bem. Aí o doutor levantou o bebezinho, como eles sempre fazem, e o que foi que ele perguntou para a senhora? Ela levantou os olhos para o alto e falou assim, é menino ou menina? O que é que a senhora quer? Aí ela disse, menino. Ele falou assim, é uma menina. E o que foi que a senhora disse? Ela ficou, aí ela disse, oh, que pena. Ele falou assim, a sua filhinha escutou a senhora dizer, oh, que pena. E tomou isso como rejeição. A minha mãe não gosta de mim. A minha mãe não me quer. Ficou na mente. Porque naquele momento em que a pessoa está reencarnando, se ela tiver uma certa visão de vida, ela está lúcida. E até os 4 anos, mais ou menos, a criança é mais adulta do que criança. Depois que ela começa a perder essa visão do passado e se torna criatura do presente. A sua filha escutou a senhora dizer, oh, que pena. Ela falou, mas seu Divaldo, foi uma exclamação assim, sem nenhuma intenção. Eu rejeitar meu primeiro filho? De jeito nenhum. Aí ela disse, pois é, mas ela não acredita nisso. Aí a senhora disse, e o que eu faço, seu Divaldo? Olha, vamos fazer um trabalho. Você vai fazer um trabalho, depois você vai me contar o resultado. Eu quero saber o resultado do trabalho. Aí ele abriu o livro e falou assim, olha, aqui tem o endereço da Mansão do Caminho. A senhora vai mandar uma carta para mim com esse endereço para eu saber o resultado. E ela, então, perguntou, e o que é que eu vou fazer? Toda noite, quando a sua filha for para a cama, que ela estiver naquele lusco-fusco, dorme, não dorme e tal, a senhora vai se aproximar do leito e vai dizer a ela, filha, eu te amo. Oh, minha filha, você é a minha vida. Eu amo você. Filha, eu amo você mais do que tudo no mundo. Você é a coisa mais importante da minha vida. E a senhora diz tudo que o seu coração tem vontade de dizer para sua filha e ela não tem vontade de ouvir. A senhora diz nessa hora. Toda noite faça isso, a hora dela dormir. Bem, o tempo passou. Depois nós tivemos a oportunidade de estar na Mansão do Caminho e eu me lembrei e eu perguntei, Divaldo, aquela senhora lá da CERJ que fez aquela pergunta sobre a menininha, você soube algum resultado? Ele falou, soube, recebi uma carta dela. Olha só o que ela contou. E ela começou a fazer exatamente isso. Toda noite ela chegava na beira da cama e falava, filha, aquela coisa que eu tinha dito a ela que falasse, ela falava.
Passou-se mais ou menos um mês e pouco. Ela levantou cedo, estava na cozinha preparando o café do marido, que ia sair para o trabalho, quando ela percebeu passos. E ela já sabia que era a filhinha que estava chegando. E esperou, como sempre acontecia, ela vinha para a cozinha esperando encontrar o pai, e quando dava com a mãe, ela voltava correndo e ia procurar o pai. Mas aí ela percebeu que ela parou na porta da cozinha, ficou em pé. Ela disse na carta que o coração dela começou a bater no peito assim, aquele nervoso, aquela coisa, que a menina não correu, a menina ficou em pé. Aí a menininha disse: mãe, era a primeira vez que ela me chamava de mãe. Ah, seu Divaldo, o senhor não pode imaginar o que foi que eu senti, porque nem eu sei. Foi alguma coisa assim, revolucionária. E ela disse: mãe, segunda vez. E eu me voltei devagarinho e eu disse: o que é, minha filha? Mãe, você gosta mesmo de mim? Ah, seu Divaldo, eu saí correndo, abracei a minha filha e ela não reagiu contra mim por primeira vez. E eu disse: oh, minha filha, se eu te amo, é muito pouco, filha. Você é a minha vida, você é tudo, você é o meu mundo. E ela me abraçou e falou assim: oh, mãe, eu pensava que você não gostava de mim. Seu Divaldo, eu só quero agradecer ao Senhor. Hoje nós somos uma família feliz. Eu, o meu marido, a minha filha e o irmãozinho ou irmãzinha dela, que vai chegar futuramente. Não importa, tanto faz. Ser uma menininha ou ser um menininho. O que eu quero é gostar dos meus filhos e quero que eles gostem de mim. Aí a gente fica imaginando, né, o significado da família e a importância daquilo que a gente fala. Já dizia um político do passado, né, que a palavra, enquanto está na boca, ela está guardada. Quando ela escapa da boca, ninguém sabe o que ela pode fazer lá fora. Então, bom que a gente pense bastante antes de dizer algo, como essa mãe. Ela disse naturalmente: oh, que pena, queria que fosse um menino. Mas quanta complicação. 6 anos de sofrimento por um segundinho de uma palavra impensada. Vamos trabalhar a nossa voz para dizer só coisas boas, para dizer coisas bonitas, coisas que construam alguma coisa, porque esse mundo está tão cheio de palavras que não constrói. E, todavia, existem tantas palavras lindas, como neste livro aqui, que eu já mostrei numa outra ocasião. Pássaros Livres, Rabindranath Tagore. Um livro de poemas, tanta coisa linda que tem aqui, que vale a pena separar um minutinho, abre o livro e lê. Sonho e espera. Fez-se um círio votivo e deixou-se consumir na chama bruxuleante que lhe gastou o combustível. Coisa linda! Aí você continua lendo, preenche o coração com esses poemas e depois deixe que o poema escorra dos lábios na forma de palavras que sejam construtivas. E o mundo se transformará, ficará mais feliz por sua causa. Deus é mais. Até